Uma cena circulou nas redes sociais e vem chamando muita a atenção dos internautas. Lá na cidade de Anapurus, os funcionários públicos começaram a jogar peixes na cabeça das pessoas. Uma cidade que sofre com a miséria, lá no Maranhão, do Flávio Dino. Deu 80% dos votos ao Lula e levantou o questionamento aqui da política do pão e circo. Essa política do pão e circo foi discorrida por vários filósofos, mas o que mais ganhou notoriedade foi um poeta satirista romano, o Juvenal. E esse poeta satirista, no século I antes de Cristo, ele já vinha falando da decadência moral romana, ou seja, do quanto isso colocava a sociedade em um nível de degradação sem precedentes. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas a gente também vai falar sobre outros pontos importantes, como ainda a repercussão do caso de Blumenau e uma postagem do André Janones, deputado federal, que realmente é grave. E outros pontos a gente vai tratar aqui também no vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer enorme poder estar aqui discutindo pautas tão importantes com vocês e entendendo um pouco mais como a política funciona. Bora começar de matéria? Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se rumo a 1.400.000 seguidores. Bora lá. Eu vou trazer para vocês uma postagem do Carlos Jordi. O Carlos Jordi é deputado federal e ele reverberou uma postagem do André Janones. O assassino que matou 4 crianças hoje em Santa Catarina tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro. Aqui ele cita o nome do assassino, eu não vou falar, tá? Autor da chacina, mantinha em suas redes postagens enaltecendo o capitão, que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado, assim como o nazismo. Você fazer acusação de que pessoas são nazistas, você falar que bolsonaristas são nazistas é crime. Então essa publicação do André Janones beira a crime, é absurda. E o Carlos Jordi veio e refutou essas falas. Eu vou fazer a leitura com você aqui que vale a pena você analisar. Tem que ser muito mau caráter para fazer política em cima de uma das tragédias mais bárbaras que o país já viu. Mentindo, inventando fatos para associar o assassinato de alguém sem prova alguma. A alguém sem prova alguma. Representaremos pela cassação de Janones. É repugnante a banalização da dor dessas famílias. Se tem uma coisa que eu repudio veementemente é usar caixões como palanques políticos. E essa é uma medida que o próprio governo Lula, o próprio Lula, já utilizou muito bem. Foi público, notório, reverberou em todas as redes sociais, em todos os jornais da época, aquele evento em que, no velório da sua ex-companheira Marisa, ele fez um discurso político. Isso aí mostrou o caráter de Lula e mostra o caráter de muitos que apoiam a esquerda e da direita também. Tem gente também fazendo palanque político em cima disso. Não vamos ser hipócrita, não. Mas essas falas de Janones aqui mostram isso, tá? E realmente eu concordo com o Jordi que essas falas são absurdas e abjetas. O Jordi ainda escreveu um pouco mais. Irresponsável e sem escrúpulos. Esse é o nível da base do desgoverno Lula. Não basta ser o maior criador e propagador de fake news, tem que zombar da dor das famílias vítimas de uma das maiores tragédias da nossa história. Esse vagabundo tem que ser caçado. Foi o que escreveu o Carlos Jordi. O que a gente precisa não é de discurso demagógico em cima de caixões de pessoas que passam por essa dor. É de ações efetivas, como essa aqui que a Revista Oeste traz. As escolas do interior de Santa Catarina terão segurança armada. Outras medidas, como o aumento nas rondas da PM e instalação de câmeras de vigilância, devem ser anunciadas. A esquerda é contra. A esquerda é totalmente contra a aplicação de rondas e a aplicação de seguranças armados nas escolas. Ontem, uma especialista deu uma entrevista na CNN, uma mulher da UFRJ, se eu não me engano,
falando que você não pode passar um ambiente de prisão para as crianças, que isso vai incentivá-los a serem criminosos. Essa fala é imbecil, essa fala é burra, porque crianças mortas não podem ter percepção de um ambiente prisional. A proteção das crianças é, com toda certeza, o ponto principal de defesa de qualquer ser humano. As crianças são a base e reitero aqui e bato em cima de novo. Para parar um homem mau com arma, tem que ter um homem bom, uma mulher boa com a arma na mão para parar esses criminosos. Existe um projeto do Marcelo Álvaro em que os professores poderão se voluntariar, ou diretores, ou membros da escola, né, funcionários da educação, a ter uma arma e receber treinamento militar para fazer a defesa da escola. É interessante esse projeto. Outros projetos já falam especificamente em colocar policiais que são da reserva ou que estão em folga fazendo o policiamento e sendo pagos pelo próprio poder público. Enfim, o importante é que as crianças sejam protegidas. Lá no banco tem segurança armada e ninguém se sente dentro de uma prisão. Então, essa hipocrisia da esquerda tem que acabar. Tem que acabar. O Coronel Tadeu fez uma postagem aqui demonstrando que em alguns países é assim. A professora utiliza-se de arma, sim, e ninguém tenta atacar as crianças numa escola como essa. Então, assim, eu sou favorável a essa defesa das crianças armada e com toda certeza eu acho que é importante demais, tá? Vamos partir para o próximo vídeo agora, para o próximo tema, para a gente não ficar muito tempo num tema só. Vamos lá. Maranhão, G1 Maranhão. Vídeo. Funcionário joga peixes na cabeça de moradores de Anapurus durante a ação da Semana Santa. Nas cenas divulgadas na quarta-feira, moradores de Anapurus se aglomeram na porta de caminhão para receber pescado. Em pronunciamento, a prefeita de Anapurus pediu desculpa à população e disse que vai apurar os fatos. Eu vou colocar as cenas aqui que são deploráveis. Um influenciador digital, que é o blog do Ismael Souza, fez essa postagem. E o comentário dele merece ser analisado. Em Anapurus, município do Maranhão de Flávio Dino, a prefeitura distribuiu peixes na Semana Santa, jogando na cabeça da população. É o socialismo em sua pura realidade, colocando o povo na condição de escravos famintos do Estado. Neste município, Lula teve 80% dos votos. Assiste aqui comigo. Deixa eu puxar aqui de novo, que a internet aqui deu uma falha aqui. Vamos lá. Tá chovendo pescado, menino! Tá chovendo pescado, menino! Tá chovendo peixe! É chuva de peixe, A cena é deplorável, é humilhante, mostra e remonta aquilo que o satirista Juvenal Romano falava sobre a decadência moral que os corruptos utilizam para dominar as massas e para dominar o povo. É um estado e é um município, nesse caso, que deu 80% dos votos a Lula. Você acha que eles querem mudar esses status quo? É o que eu falei no último vídeo. Será que eles querem mudar nesse status quo? Não. O governo PT, e eu reitero aqui a fala do Emílio Surita, ele pega o voto dos pobres, tira o dinheiro dos ricos e mantém os companheiros no poder. Esse é o socialismo puro. Puro. E é o que a população brasileira consciente, é você que me assiste, não quer. Bora lá. Vamos falar agora sobre o acordo de Lira e Pacheco. Lula acredita em acordo entre Lira e Pacheco sobre medidas provisórias. O país não pode ficar parado.
Lula chegou aos seus 100 dias do governo, sem fazer nada de bom pelo Brasil. Nada, absolutamente nada. Um governo medíocre, um governo cheio de conflitos, um governo ditatorial, um governo que ataca a liberdade de expressão. Esse é o governo que a gente vê hoje, o governo Lula. E hoje, um dos motivos principais de estar parado é que ele se sente como se fosse o Nicolás Maduro do Brasil. Ele acha que tem o domínio de tudo, mas não tem. Nós temos ainda um Congresso que barra as ações de Lula. Barra as ações de Lula. Nem o STF é tão alinhado com Lula, não seja inocente. O STF só espera o momento certo para que Lula venha a sofrer impeachment. A gente sabe muito bem disso, não vamos ser hipócritas aqui, porque a gente sabe muito bem como as coisas funcionam. Então Lula, ele vive num mundo utópico, ele pensa que é o todo-poderoso ditador do Brasil, porque alguns militantes batem palmas para todas as asneiras que ele fala, mas a coisa não é bem assim. Você sabe muito bem que não é bem assim. O grande ponto aqui é que nessa briga de foice que está rolando entre o Lira e o Pacheco, coisa que nunca aconteceu durante a gestão Bolsonaro, está acontecendo durante a gestão Lula, porque Lula ele tem um modus operandi. Ele te paga, ele te ajuda, mas ele te cobra de volta. Ele articulou mundos e fundos para que Pacheco alcançasse a presidência. E agora ele está cobrando o controle das medidas provisórias para que Lula possa ter mais poder na pessoa do Pacheco. Ou seja, é um poder ad hoc, né? Ou seja, é um poder sob procuração. É uma proxy war que está sendo criada dentro do Congresso Nacional e o Lula está só observando tudo isso acontecer. Então, enfim, essa briga ainda vai reverberar. Arthur Lira ainda é muito mais forte do que se possa imaginar e Lula não vai conseguir sanar isso tão cedo. E eu falo que a atuação do Lira pode ser e vai ser indissociada, ou seja, fundamental para a queda do Lula e para o impeachment do Lula. Bora partir para outra matéria aqui para vocês. Vocês sabem que o Lula, tá? Essa matéria da Jovem Pan, editou um decreto onde ele muda as regras do saneamento básico, ou seja, do marco do saneamento. E o deputado federal Mendonça Filho, que é do União Brasil, base do Lula agora, tá? Porque tem ministros, 3 ministros lá dentro. Tá peitando, ou seja, nem a base que ele comprou como ministros o Lula está conseguindo manter. E o Mendonça Filho, que é da União Brasil, protocolou o projeto para suspender o decreto de Lula sobre marco do saneamento. Existia e foi aprovado ainda na gestão Bolsonaro o marco do saneamento básico. Era a abertura para que a iniciativa privada pudesse, dentro de um prazo, de um lapso de tempo, estabelecer que todo cidadão brasileiro tivesse acesso ao saneamento básico. Lula revogou e trouxe o poder para as estatais, ou seja, aquelas empresas que fariam os investimentos não vão fazer mais. E agora as estatais vão contratar novos companheiros sem licitação. É a volta da Odebrecht, da OAS, enfim, aquelas que você já sabe quem são. E isso retoma aqui um retrocesso sem precedentes. Isso desagradou. Desagradou quase que ao Brasil inteiro, porque realmente assim foi patético essa ação do Lula. E o deputado Mendonça, ele quer revogar isso através de um PDL, que é um projeto de decreto legislativo revogando o decreto de Lula. O Hélio Beltrão, que é comentarista da CNN, ele trouxe o seguinte comentário em seu Twitter. Os termômetros da Faria Lima e Leblon indicam que a horrorosa alteração por decreto do marco do saneamento foi a pá de cal na língua dos Fazueli, né, de quem votou no Lula. Nestas redondezas e em outros antros fazuelens, ou seja, de quem votou no Lula, basicamente não se escuta mais a cantilena. Mas o Bozo não dava, não. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que teve muita gente que falou: eu vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro. O Bozo não dá mais. E essa galera da Faria Lima, em 100 dias de governo, falou: caramba, perdão da palavra, mas que merda que foi feita
colocando esse governo no poder. A própria CNN e Mark, o comentarista aqui da direita, comemorou a vitória do Lula lá com a Renata. Agora questiona e rebate as medidas do governo. Assiste aqui comigo esse trechinho aqui da CNN. Apesar do discurso otimista de Lula, o mercado parece estar apreensivo com os decretos. E eu destaco até uma frase que o presidente acabou de falar: fazer um voto de confiança nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. Nosso serviço de saneamento não é tão bom assim, né, Naka, para ter as empresas elogiadas pelo presidente. Sim, definitivamente, Márcio. Muito boa noite a você. Esse é um dos pontos de atenção que hoje os economistas destacaram, porque há a percepção de que estes decretos assinados, textos assinados pelo presidente Lula, indicam alguma alteração no rumo do setor de saneamento. Isso gera a percepção de que todos os prazos relacionados ao novo marco de saneamento também sejam adiados, ou seja, a universalização pode ficar para além dos 10 anos mencionados hoje em Brasília, o que obviamente é uma má notícia num país que não tem definitivamente serviços de saneamento adequados em boa parte do país. Resultado disso foi visto até na Bolsa, Márcio. Duas das maiores empresas estatais de saneamento hoje terminaram em queda. Ou seja, um retrocesso sem tamanho. Foi feito um projeto e nesse projeto, nessa lei que existe em 10 anos, todo cidadão brasileiro deveria ter saneamento básico. Lula retira a atuação da iniciativa privada, aposta novamente naquelas estatais ineficientes controladas por políticos corruptos que roubam bilhões através de mensalão, de petrolão, entre outras coisas, faz a retirada da licitação para que eles possam contratar os companheiros, e hoje existe rede social, existe agente para poder alertar vocês, e simplesmente fica por isso. Eu não consigo entender ainda influenciadores digitais, pessoas que se dizem intelectuais, defendendo esse retrocesso que é apresentado pelo governo Lula. Tá certo? Pessoal, o vídeo ficou com 17 minutos, eu peço desculpa, eu não gosto de fazer os vídeos longos, mas é que os temas foram relevantes e, enfim, acabou estendendo um pouco. Eu tinha uma outra pauta para falar com vocês, que era uma publicação da Júlia Zanata sobre os atos antidemocráticos, a CPMI, que já tem data marcada e ela fez uma consideração importantíssima. Vai ficar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Mas eu te agradeço muito, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Esperamos mesmo, enfim, que a gente possa acompanhar a política mais de perto e saber escolher bem na hora certa. Uma coisa é certa, o brasileiro aprendeu bastante, pelo menos no Congresso Nacional, dessa vez ele acertou mais do que errou. Você tem dúvidas sobre isso ou você concorda comigo? Coloca no comentário. Grande abraço e até o próximo vídeo.